coloca ali o sorriso, a tabela. É que tem um homem ali. Deixa eu ver uma coisa ali. Tá certo ali, né? Pode ser essa também. Pode ser essa. Vou usar essa aqui então. Só para complementar uma coisa assim que eu acho que é muito importante aqui. Uhum. Todo o universo espiritualista fala sobre vibração, não é? Sim. Que é como você está vibrando, certo? Isso eu estou contando aqui para nossa audiência, para eles entenderem o que está acontecendo. Então a gente sempre fala isso, né? Que a gente tem que vibrar positivamente, numa frequência mais alta. E a gente fala muito também, que a gente debate aqui as questões de espíritos obsessores, por exemplo. Claro. E como é que funciona um ataque de espírito obsessor? Através da ressonância da vibração. Se você baixa demais a sua vibração, se você está vibrando, por exemplo, bota lá na tabela, ó lá, vibrando vergonha, culpa, apatia, tristeza e medo ali, ó, que estão lá as vibrações mais baixas. Tá certo ali, né, esse gráfico? O que você faz? Você entra em ressonância vibratória com espíritos obsessores que estão numa vibração mais baixa. Exato. Então, isso que a gente está falando aqui, querido chat. Tem um pessoal, às vezes, que é meio chatinho, né? No chat fica meio falando umas abobrinhas. O pessoal não estava entendendo. Mas é isso, a gente está falando sobre tudo. A gente está falando sobre a espiritualidade pura nisso aqui. Então, se acalmem aí, elevem a vibração de vocês. Porque vocês estavam numa vibração aqui, deixa eu ver aqui, ó. De raiva e orgulho. Raiva e orgulho. A raiva nem tá tão mal aí, ó. Não tá nem bom. tão, tá meio verdinha. Tá verdinha. Mas ou vergonha também, não é? Ou vergonha. Pode ser vergonha. Muito bom. Então vamos à tabela. Essa colocação foi perfeita, porque a gente esquece que a espiritualidade e as emoções, elas são coexistentes, né? Então, uma não existe sem a outra, né? O nosso nível espiritual, ele tá intrinsecamente ligado ao nosso nível emocional. O que você colocou foi cirúrgico. Quando a gente tá abaixo da neutralidade, que é aqui, ó, em 250 Hz, e pra a gente falar de vibração, os Hertz, eles determinam a nossa vibração, o quanto a gente está vibrando e, portanto, emanando, né, fazendo essa corrente de eu vou entregar para o universo e o universo vai me devolver exatamente igual. É a ressonância. É a ressonância, nem mais e nem menos. Então, tudo que está abaixo da neutralidade, com exceção da coragem, que é onde começa a haver uma mudança ali, quando você assume que você é o responsável pelo seu resultado e você para de culpar o outro e para de apontar e de julgar o outro, com exceção da coragem, tudo que está abaixo da neutralidade te leva para um caminho muito perigoso, que é o caminho do fracasso. E quando a gente fala de fracasso, a gente não está falando só de fracasso de um projeto, um fracasso isolado. A gente está falando de fracasso num sentido muito amplo, inclusive um fracasso espiritual, quando nenhuma oração sua consegue te ajudar a performar. Elevar a sua vibração. Exato. Perfeito. Então, assim, a gente precisa entender que se a gente não chegar nesse nível da coragem, que é 200 Hz, que é o mínimo, assim, que a gente precisa vibrar para que as coisas comecem a clarear no caminho, tudo vai dar errado, tudo vai dar ruim. E aí não adianta culpar o marido, a mãe, o pai, o governo, a polarização, a eleição. Ou seja, não adianta a gente jogar essa culpa que é nossa para cima de qualquer outra pessoa se a gente não consegue enxergar ali a nossa autorresponsabilidade, né? É sobre a gente ter dois elementos que eu acho fundamentais: autorresponsabilidade e autorregulação. É quando eu consigo parar, respirar e dizer, calma, eu tô vibrando muito baixo, eu tô atraindo para perto de mim tudo que é ruim, tanto de mundo físico quanto de mundo espiritual, e eu preciso fazer esse salto para que as coisas comecem a acontecer, porque eu não quero mais perder tempo, e eu não quero perder pessoas, e eu não quero perder dinheiro, e eu não quero perder mais nada na vida. Eu quero começar a vencer, a ganhar. Então é muito importante para a audiência entender isso, que quando você assume essa responsabilidade, não, eu sou responsável pelos meus resultados, 100% responsável pelos meus resultados, porque eu não sou fruto de um karma, eu não sou fruto de uma missão que veio para dar errado, eu não sou fruto de algo que veio ao acaso para cá. Eu tenho um projeto muito especial para ser vivido aqui, que foi milimetricamente planejado por Deus, e eu preciso acessar esse projeto. É aqui, na coragem, quando você assume o seu erro.
Partindo disso, a gente tem uma zona perigosa que é a neutralidade. O que é a zona da neutralidade? Eu já assumi aqui que o resultado de tudo é minha responsabilidade. Aí eu entrei na neutralidade, ou seja, eu parei de perder, o que já é um grande passo para quem está ali nessa zona de fracasso. Mas a neutralidade é aquela área onde a gente não perde nada, mas também não ganha nada. É aquela famosa zona de conforto. É quando você está seguro dentro da caverna, mas não tem comida mais. Então, assim, você tem suprimento para um dia. E no dia seguinte, o que você vai fazer? Você vai se lamentar e se culpar, e culpar a caverna, e culpar os animais? Ou você vai tirar ali a pedra e falar, vamos para cima porque eu quero viver, eu quero vida, eu quero fazer vida, né? E aí a gente encontra a disposição. Mas espera aí, porque você está falando uma coisa que eu queria aproveitar para descobrir aqui. Por exemplo, a vitimização. Quando a pessoa se vitimiza. Porque isso é muito comum. Quando a pessoa que não encontra a espiritualidade, que não entra por despertar, o que ela faz normalmente? Ela tenta buscar culpados para os problemas que ela vive. E aí ela começa a entrar nessa paranoia de que ela é vítima de tudo. E ela, sendo vítima, ela nunca vai poder viver uma vida plena e feliz, não é? Então, você tem uma tabela mais completa, você está até procurando aí. Mas eu acho que isso é muito importante, por quê? Porque sempre que a gente está vivendo alguma coisa difícil na nossa vida, a gente tem duas opções, né? Quer dizer, a gente tem infinitas opções, mas a gente tem basicamente duas. Ou a gente pode ter coragem e enfrentar, certo? Elevar a nossa vibração, enfrentar, desenvolver a coragem, não é? Se livrar do medo e continuar batalhando nessa jornada única, ou a gente pode querer se vitimizar e começar a se afundar cada vez mais na própria dor e no sofrimento. Porque aí, quando você baixa a sua vibração, não é que a gente tá falando aqui, ó, você encontrou qualquer vibração aqui, da vitimização? A gente tá aqui, ó, na condenação, que é na apatia, ou na mágoa, quando a gente tá aqui, ó, no arrependimento, na mágoa, na culpa. Essas vibrações são todas de vitimização. A gente tem essa completa lá ou não? Não, né? Aqui, ó. Não, lá não tem. Tá. Mas isso é legal. Isso é legal. Por quê? Então, você tá falando que é na região dos 20 Hz ali, não é isso? Isso. Na região aqui. Abaixo dos 50 Hz, tudo isso é vitimização. Porque, olha, se a gente olhar aqui, ó, quando eu tenho apatia, o que é apatia? Qual que é o sinônimo da apatia? É quando eu não consigo me conectar com a sua dor. Porque a minha é mais forte que a tua. Então você tem que ter pena de mim. Como é que você acha que eu vou ter pena de você? A minha situação é muito pior. Eu sou muito mais dodói aqui na Terra. Eu tenho muito mais problema que você. Então a pessoa fica ofendida quando ela acha que ela tem que entender o teu problema. Porque ela tem um problema maior. É o que eu chamo da dor, porque ela carrega uma faixa e ela quer que as pessoas aplaudam a dor dela. E que as pessoas falem, coitadinha, tadinha. Ai, meu Deus, mas a infância dela foi muito difícil. Meu Deus, mas olha o que o namorado fez com ela. Mas olha o que fulano... Então, assim, essa pessoa tá sempre buscando resolver as coisas do lado de fora. Sempre apontando o dedo para alguém ou para alguma situação muito específica. Quando, na verdade, ela precisa chegar nesse nível da coragem e falar assim, é a minha vida, são os meus resultados, é a minha missão. Então, como é que eu quero que alguém assuma isso e resolva para mim? A questão é que a gente tem um mundo muito assistencialista. Então, o que as pessoas querem? Elas querem que a gente pegue a dor delas, resolva a dor delas e entregue a solução. Eu falei assim, ó, a partir de hoje você tem que fazer esses 3 passos, porque daí, ó, tudo tá resolvido. E seria lindo se fosse assim. A gente tem ferramentas para isso? Tem. A gente tem muitas ferramentas para isso. Mas a questão é que a pessoa precisa chegar nesse nível de querer a mudança. Se ela não atinge esse nível de querer a mudança, não adianta nada do que a gente faça. A gente pode investir nos recursos mais bonitos que a gente tem, espirituais, emocionais, psicológicos. A gente pode usar neurociência, mas a pessoa precisa desejar essa mudança que vai fazer com que a vida dela tenha significado, né? Quando a gente olha para uma pessoa que está vivenciando ansiedade ou depressão, quando essa pessoa tem excesso de passado ou de futuro, a gente percebe claramente que é o ego que está dominando essa pessoa. Porque num estado
de reverência a ela mesma, ela tem um senso de agora. Ela tem uma urgência de viver o momento presente. Então, ela faz tudo para aquele momento ser legal, ser especial, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando explicar para as pessoas o quanto tem de informação valiosa nisso tudo e o quanto elas podem pegar tudo isso e mudar a própria história, escrever uma nova história a partir dessas informações que são tão ricas e que trazem tanta clareza mental, né, pra gente, tanta clareza espiritual, inclusive. Tem gente que procura o meu aplicativo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como isso é complexo, e diz assim: eu não tenho bloqueio financeiro. Eu não tenho nenhum bloqueio financeiro, eu adoro dinheiro, eu adoro comprar, eu adoro pagar conta. E por que eu não enriqueço? Aí a gente sempre fala assim, ó, então vamos fazer um teste? O meu aplicativo, ele trabalha com afirmações positivas. E as afirmações positivas, elas são uma tremenda ferramenta para você entender o que está te impedindo. Porque no momento que você fala para uma pessoa que tem um bloqueio financeiro, que tem lá uma escassezinha no quintal da emoção vibrante acontecendo, fala para você, eu sou rica. Mas bota emoção nisso, eu sou rica, na hora se levanta uma emoção contrária e fala assim, não, você não é não. Você tá devendo. O guru já tá rindo aqui. Eu já até sei por que ele tá rindo. Qual que é a afirmação? Vamos eu treinar. sou o bonzão. Então é muito... Aí a gente faz o chamado processo de encontrar o seu bloqueio. Tem gente que não tem noção dos bloqueios, inclusive espirituais que tem, né? A pessoa acha que ela é alvo de macumba e inveja. E eu não diminuo isso, porque eu acredito nas duas energias, mas eu acredito muito mais na energia da coragem, que vai fazer com que você dissipe isso. Você quer afastar tudo que é ruim energeticamente, espiritualmente, emocionalmente falando, toma uma decisão. A partir de hoje, eu quero subir minha vibração. Subindo sua vibração, você vai equalizar a sua energia com o que tem de mais bacana no mundo. Quem é que não quer? Alê, guru, quem é que não quer acordar com tesão de viver? Quanta gente está tomando ansiolítico para conseguir sobreviver? A gente não está falando nem de qualidade de vida. A gente está falando de gente que precisa de remédio para dormir e de remédio para acordar para viver. É verdade. Então, a gente está falando de um lance que é básico, primário. A gente está falando de um lance que deveria ser um direito de todo ser humano que está nessa terra. Dormir bem e acordar melhor para fazer vida. E tem gente que não consegue fazer o básico. E aí a gente vem com uma ferramenta que diz assim para você, eu consigo te ajudar. Eu consigo, inclusive, meu aplicativo é gratuito, vai para lá, myvibes.club. Vai para lá porque eu consigo te ajudar gratuitamente a elevar a sua vibração através de afirmações positivas básicas. Tem áudios binaurais que vão te ajudar a subir a vibração na hora. Tem gente que nas primeiras 24 horas escreve pra gente falando assim, meu Deus, eu tô outra pessoa. E tá sim, porque neurocientificamente eu consigo comprovar para você por que isso acontece. A gente mexe no cérebro da pessoa. Uhum. A gente ativa ali o que estava dormindo. E às vezes não é uma questão de estar morto, né? As pessoas gostam do processo do luto. Ai, o meu namorado terminou comigo, agora eu vou morrer. Eu não sei viver sem essa pessoa. Perdi o emprego, a minha vida acabou. Não, gente, às vezes só adormece. É só você despertar, tá só dormindo, não tá morto, né? Então a gente precisa tomar essa decisão de querer a vida incrível, porque tem um lado da vida e tem muita gente vivendo esse lado da vida que é lindo, que é incrível, que é lotado de resultado, de colapsar resultados muito rapidamente, né? A gente não precisa ficar num processo enorme, chato, cansativo para ter as coisas. A gente pode ter as coisas acontecendo rapidamente, a gente só precisa equalizar. E é matemática, quase aristotélico, né? Como 2 mais 2 são 4, a gente consegue equalizar nossa energia com algo que a gente deseja muito, uma pessoa, um carro, uma casa no campo, um corpo bonito, uma cirurgia plástica, um silicone, uma cura de uma doença, um diploma, enfim, qualquer coisa que a gente deseja, ou simplesmente dormir bem e acordar com vontade de fazer vida, tudo isso a gente só precisa usar a nossa vibração para fazer acontecer. É simples assim. As pessoas gostam de coisas complicadas, difíceis, processuais e que demandem muito tempo. Isso é uma balela. Tem gente que faz saltos quânticos em 24 horas. Tem gente mudando de vida muito rapidamente. Como é que as pessoas fazem isso? Mudando a vibração.